Vamos ler? Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei como testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Amém? Aquela canção que nós cantamos, caminharei esse caminho, não era o caminho do homem. Amém? Não é o caminho que nenhum de nós possa fazer. Amém? É um caminho que só Deus pode fazer. Amém? Podem sentar. E o Senhor acrescente as bênçãos à leitura nesta manhã, por abrirmos a sua palavra e que essa atmosfera nos inunda agora. Amém? No versículo 4 diz: eis que eu o dei como testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Ora, aqui está a falar muito mais do que o de Davi. Amém? Porque aqui nós sabemos que a Escritura tem sempre duas partes. E no natural, de certo, Davi foi um grande príncipe, e Davi foi um homem com um coração, segundo o coração de Deus, mas Deus está a levar isto, Isaías está a levar isto mais à frente. Nós sabemos que Isaías fala do Messias, amém? Então, nós vemos aqui, ele foi dado como príncipe e governador, amém? Como líder, amém? E depois até diz, uma nação que não conheceste, correrá para ti por amor do meu nome, amém? Esses somos nós, amém? E agora, Isaías está aqui a chamar a atenção de que ele é o governador desta nação. Ele, o Messias, o Cristo, é o governador desta nação. E nesta manhã o Senhor tocou no meu coração para falar sobre liderança e a correta liderança. Amém? Porque liderança é algo que as igrejas do mundo, todas, investem muito na liderança. Amém? É uma das maiores prioridades nas igrejas de hoje, é a liderança e os seus líderes. E elas investem muito em treinar jovens para que eles depois sejam os seus líderes e programas de treino, e andam sempre em busca dos líderes mais fortes, os melhores líderes para as suas igrejas. Amém? Andam sempre em busca disso. Para que as pessoas acham que esse líder forte pode então levar a igreja para a próxima etapa, para a próxima fase. Amém? Então, as pessoas, toda a gente gosta de ter um bom líder, ter um líder forte. Toda a gente gosta disso. Se formos a pensar todos esses super-heróis que aí andam, tudo isso é fruto da imaginação das pessoas para encontrar a resolução para aqueles problemas que elas não conseguem resolver. Alguém que faça coisas que elas não conseguem para derrotar inimigos que elas ainda não veem, mas a imaginação delas e o espírito delas está atormentado. Monstros e inimigos poderosos que podem destruir este planeta, tudo isso está na imaginação das pessoas, atormenta as pessoas, porque isso é um mal que virá ao mundo. Amém? E estes autores e estas pessoas vivem com esse medo desse tipo de inimigos, então criam estes super-heróis que possam derrotá-los, que tenham estes superpoderes, amém? E tudo isto é fruto da imaginação, do espírito das pessoas, amém? As pessoas gostam muito de se unir à volta destes homens, destes líderes, homens ou mulheres, que os possam inspirar, que os possam motivar, que
que os possam entusiasmar. As pessoas gostam de se identificar com estes líderes, gostam de os imitar. O que o mundo chama de ídolos. Também podem ser estrelas de cinema, estrelas da música, podem ser pessoas influentes. E depois estes líderes, todas as outras pessoas imitam-nos e imitam os seus comportamentos, as suas frases, a sua forma de vestir e tentam ter e aspiram a ter o mesmo tipo de vida que estes líderes. Mas o que é infelizmente o modelo de liderança que nós vemos nas igrejas está desviado do modelo da Escritura. O modelo este tipo de liderança que nós vemos hoje em dia aí está desviado. Muitas igrejas têm uma hierarquia, nós sabemos isso. Colocam um homem lá em cima como líder máximo e depois tem um conjunto de homens à volta da sua confiança e todo o resto da igreja está afastado disto. Todo o resto da igreja está fora das decisões e dos temas e daquilo que se sabe planear, nem sequer conseguem ter contacto muitas vezes. Nem sequer têm contacto com o líder das suas igrejas, porque isso está destinado a uma elite. A um conjunto de homens e mulheres que estão ali à volta. E o resto dos membros está isolado. Amém? E é este tipo de liderança que nós vemos hoje em dia. Mas o que é que isso provoca? Isso provoca que, uma vez que o plano da Escritura é que Cristo é o líder da igreja, amém? Cristo é a cabeça da igreja, amém? E o líder deve ser um representante de Cristo, amém? Agora, se nós vemos o líder a fazer isso, Cristo da mesma forma está afastado dos membros e da relação com os membros, por causa deste afastamento, amém? Entre a liderança e o resto dos membros. Isso provoca uma cisão entre Cristo na sua relação com os membros, amém? Porque a igreja não é um, então Cristo não pode ser um com a igreja. Não pode ser o líder da igreja. Cristo ou vai ser o líder das pessoas ou vai ser o líder do pastor, amém? Se for este tipo de hierarquia, amém? Isto só para nos levar a ver o plano da Escritura. Então, no entanto, segundo o modelo de Deus, amém? Deus era o Deus de Israel, amém? E Deus queria falar com Israel, mas o que é que Ele fez? Ele escolheu um homem, e Ele falava com esse homem, e este homem ia e era o porta-voz de Deus. E Ele trazia a voz de Deus, Ele trazia o assim diz o Senhor. E da mesma forma é assim que Deus quer trabalhar com a sua igreja. Deus não quer falar com cada um individualmente, todas as semanas, e para isso Deus falava em casa. Mas não é esse o plano de Deus. O plano de Deus é que a sua congregação, que o seu povo se reúna. E Ele terá uma voz, e Ele terá algo para trazer a esse povo. Amém? Cada palavra vai abençoar cada um individualmente. Cada palavra, muitas vezes, o assim diz o Senhor que vinha, era para o próprio Moisés, era para o próprio Arão, era para a sua casa. Amém? Mas era o assim diz o Senhor que vinha, Ele tinha de o falar na mesma. Ainda que fosse contra si mesmo. Ainda que fosse contra coisas que Ele tinha feito. Amém? Era a palavra. E a palavra corrige. E a palavra edifica todos, individualmente. Amém? Este é o plano que Deus tem. E na história do rei Saul, o Senhor avisa-nos deste tipo de liderança. E Deus mostra-nos a antiga liderança que existia com Samuel, e depois mostra, a partir daí, a liderança que houve com o rei Saul. E aquela mudança de padrão e de liderança foi avisada pelo próprio Samuel. O próprio profeta avisou: o vosso rei, quando vier, vai fazer isto assim, assim. Mesmo assim, o povo deu ouvidos ao desejo dos seus corações de ser igual aos outros, de ter a liderança como o mundo tinha. Amém? A Escritura mostra-nos, como nos está a mostrar aqui em Isaías 55, onde nós lemos, mostra-nos quem é o líder.
quem é o príncipe, quem é o governador. Amém? João 14, Jesus diz, aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Amém? Esse Consolador que Ele virá, Ele vos ensinará todas as coisas, Ele vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. Agora, mais uma vez, o padrão da Escritura não é necessariamente o Espírito Santo a dizer a cada coração aquilo que tem de ser feito individualmente todas as semanas. Não, Deus estabeleceu uma congregação, uma assembleia, amém? E Deus, Ele é o nosso pastor, amém? O Senhor é o nosso pastor, o Espírito Santo é o nosso professor, é o nosso doutor, como as pessoas costumam dizer. Sim, porque Deus tem um pastor para nós. E Deus fala a esse pastor. E o Espírito Santo no nosso coração dirá amém com o nosso pastor. Amém? E o Espírito Santo no nosso coração dirá amém com o Espírito Santo que está a guiar o doutor a trazer as Escrituras. Amém? O profeta a trazer as Escrituras. Amém? Sim, o Senhor é o nosso pastor, mas nós, porquê? Porque nós temos um pastor apontado em Efésios para nós. Amém? Esse é o padrão de Deus. Em João 16, quando vier aquele Espírito Santo de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Amém? Porquê? Porque o Espírito Santo não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, vos anunciará o que há de vir. Amém? Esse Espírito Santo, Ele é o guia, Ele é o líder. Amém? E Ele tem de ser o líder nosso, Ele tem de ser o líder da igreja, Ele tem de ser o líder do líder da igreja. Amém? Porque só assim a igreja será só assim a igreja será uma unidade e só assim Cristo poderá ser a cabeça dessa unidade. Efésios 5, o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Amém? Sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Amém? A Bíblia é clara, Cristo é o líder da igreja, é Ele que tem que ser o líder. Amém? É Ele que tem de fazer a liderança. Amém? E Ele vai guiar a igreja com o quê? Com o Espírito Santo. Amém? Foi o que Jesus disse. Ele enviará o Espírito Santo. E Ele será o líder. Amém? Porquê? Porque Jesus Cristo é o mediador entre Deus e o homem. Amém? Não há nenhum pastor, não há nenhum diácono, não há nenhum líder que possa assumir aquele lugar. Ele, Cristo, é o mediador. É Ele que faz a intercessão das nossas orações para com o Pai. É Ele. Amém? Agora, Deus colocou um pastor para olhar pelas ovelhas. Amém? Deus colocou um pastor para identificar as necessidades das ovelhas. Deus colocou um líder na igreja para que ele possa orar de dia e de noite pelas suas ovelhas, para que ele possa cuidar delas, para que ele possa atentar no tipo de comida que elas vão comer. Amém? Ele colocou esse líder lá para que ele possa falar a este líder, a este pastor, e esse pastor possa conduzir o rebanho. Amém? É isso que o pastor faz. Amém? Ele está ali para cuidar das ovelhas, para ver que tipo de comida elas comem, que tipo de caminho elas vão andar, e elas esperam nele. Elas esperam pela comida dele, elas esperam pela liderança dele, elas esperam e andam todas juntas, como um todo, como um corpo só. E a cabeça é esse pastor, a cabeça é esse líder. Amém? Mas aqui, segundo o modelo da Bíblia, esse líder é Cristo. Amém? E Cristo escolhe este dom, este pastor, para ser, então, o seu representante. Amém? Cristo é o único mediador. Só há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Diz 1 Timóteo, capítulo 2. Amém? Um só mediador. Amém? Não há mais nenhum. Não há santo nenhum, não há pessoa nenhuma, viva, morta, não interessa. Não há nenhum mediador. Só Deus. Só Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Amém? A única forma de nós termos a salvação e a liderança e de sermos guiados corretamente é irmos aos pés deste verdadeiro líder. Amém? É a única forma. Em Apocalipse, Cristo é
o único que se encontra no meio da sua igreja. Amém? Nós vamos, se formos a Apocalipse, capítulo 1, vemos lá quando, na altura da apresentação das eras da igreja e da visão de Patmos, nós vemos lá no versículo 13, no meio dos castiçais, e os castiçais representavam, nós sabemos, os 7 castiçais são as 7 igrejas. Portanto, no meio das igrejas, nós vemos um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida. Amém? É Ele que anda no meio da igreja. Ele é o único que está no meio da igreja. Ele é o único que se movimenta no meio da igreja, da verdadeira igreja. Amém? Ele é o único. E o problema está quando os homens querem escolher os seus próprios líderes espirituais. Amém? Em vez de deixar essa escolha para Deus. Antes dos discípulos terem esta liderança do Espírito Santo, houve ali um período, houve ali um intervalo, desde que Jesus os deixou, ascendeu aos céus, que está em Atos no capítulo 1, houve ali um período onde eles, pela pressão do resto do corpo, pela pressão da necessidade, eles tiveram de escolher um outro apóstolo. Amém? Eles sentiram essa necessidade. Ora bem, é necessário escolher um outro apóstolo para que nós estejamos focados na nossa tarefa e o resto do povo, temos aqui diáconos, temos aqui homens que podem tratar de todo o resto, mas é preciso um apóstolo que substitua Judas. E eles, a Bíblia diz, apresentaram 2, José, chamado Barsabás, tinha por nome Justo, e Matias. E eles oraram e disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações, mostra qual destes 2 tens escolhido para que tome parte neste ministério e apostolado. Lançando sortes, caiu sobre Matias. E depois é engraçado que Matias nunca mais é falado na Bíblia. É engraçado que nunca mais este nome é mencionado em toda a Bíblia. Mas depois em Gálatas, no capítulo 1, nós vemos Paulo a falar e Paulo diz, eu a escrever, não é? Paulo a escrever, Paulo, apóstolo. Amém? E depois ele diz entre parênteses, não da parte dos homens. Amém? Eu não fui como Matias, escolhido pelas sortes. Não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo. Fecha parênteses. Amém? Paulo a escrever aos Gálatas. Eu, apóstolo. Ninguém me chamou. Ninguém me chamou apóstolo. Não houve nenhum homem que me impusesse as mãos sobre mim e viesse e dissesse que eu era apóstolo. Não. Como Matias, Não. Por Jesus Cristo. Jesus me chamou para este ministério. Amém? E por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. Diz Paulo. Pode ler Gálatas 1:1. Amém? Quando Deus coloca um homem neste tipo de ofício, neste tipo de ministério, não importa se os outros homens escolheram outro, ou se concordam ou se não concordam. Amém? Aquele é o homem de Deus. E as suas obras vão testificar de que ele é o homem escolhido por Deus. E os cristãos, como cristãos que são, só podem reconhecer homens que sejam escolhidos por Deus. Amém? O verdadeiro cristão vai escolher um ministério e vai reconhecer o dom de um homem que foi escolhido por Deus. Ele vai identificar esse dom, ele vai reconhecer esse dom. Ele vai saber que aquele homem foi escolhido por Deus. Aquele homem tem um ministério. Ele reconhece que o Espírito Santo que está naquele homem é o mesmo Espírito Santo que está no seu coração a dizer amém. Amém? Não se consegue treinar alguém, não se consegue lançar sortes sobre alguém ou decidir quem é que vai tomar esse lugar. Amém? Voltando ao rei Saul. Vamos abrir em 1 Samuel no capítulo 8 e vamos acompanhar alguns versículos para entendermos melhor o que é a verdadeira liderança de Deus.
1 Samuel, capítulo 8. Vamos ler, começar no versículo 1. Primeiro Samuel, capítulo 8, versículo 1. Né? E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. Ora, até aqui, o juiz era sempre alguém que claramente se identificava como um homem enviado por Deus. Temos os casos temos Josué, depois temos Geazi, temos Sansão, todos eles foram juízes, ok? Mas aqui Samuel envelheceu e pegou nos seus filhos e colocou-os como juízes. E era o nome do filho primogênito Joel, e o nome do segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém os seus filhos não andaram nos caminhos dele, de Samuel. Antes inclinaram-se à avareza, tomaram presentes, perverteram o juízo. Amém? Era políticas aqui, não é? Funcionar. Corrupção. Então, todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem em todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel foi e orou ao Senhor. E quando nós olhamos aqui para esta parte da Escritura, parece-nos que os anciãos tinham uma boa razão para vir ter com Samuel e pedir-lhe esta direção. Pela perspectiva dos homens, a situação estava muito má, Samuel estava a envelhecer, os seus filhos eram maus. Quem é que ia agora então guiar Israel neste momento, não é? Nesta altura de passagem. Mas, no fundo, o que nós temos de aprender aqui é colocar a nossa confiança e o nosso futuro nas mãos de Deus e não tomarmos nós a liderança e a decisão que não nos compete a nós tomar. Ele conhece todas as nossas necessidades, amém? Ele sabe tudo aquilo que nos faz falta. E Ele sempre vai prover aquilo que nós temos de requerer. Salmos no capítulo 118 diz que é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Amém? É melhor confiar no Senhor e na decisão do Senhor do que confiar na decisão dos anciãos de Israel ou na decisão do próprio Samuel. Porque as duas falharam. Amém? Deus é longânimo, Deus é paciente connosco se nós confiarmos nele e se nós confiarmos na sua liderança, amém? Não será? Deus não terá sempre o melhor para nós se nós colocarmos em primeiro lugar a sua vontade, amém? Senão, Ele nos deixa ir nos nossos desejos, amém? E até pode ser que nós acabemos por receber aquilo que nós queremos, mas vamos ter de sofrer as consequências, porque nós colhemos aquilo que nós semeamos. E este povo de Israel fez isso mesmo, forçou uma decisão, Deus permitiu, Deus vai dizer aqui, eles não estão a rejeitar-te a ti, estão a rejeitar-me a mim, como líder deles, como aquele que toma as decisões por eles, e eles vão arcar com as consequências, e arcaram. Ou seja, nós podemos receber aquilo que nós queremos, mas vamos falhar em receber a vontade de Deus. Versículo 7. Disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tenho rejeitado a ti, antes a mim me tenha rejeitado, para eu não reinar sobre ele.
O Senhor deu a Israel o desejo do coração deles e concedeu-lhes um rei, um homem. Amém? E aqui nós vemos como é que a estrutura do homem se parece nos próximos versículos. Versículo 11. Vamos avançar um pouco. Versículo 11. Versículo 11. Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e para os seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros. Amém? As pessoas vão confiar naquilo que é dito. E isso vai passar na comunidade. Amém? Isso vai ser falado naquela comunidade. E aqueles que vão... E aqueles que forem apontados para posições de liderança pelo seu líder, vão acatar as palavras do líder e vão fazer isso propagar-se pelo resto da comunidade. Mas até nem Davi, até o próprio Davi falou contra isto. E ele diz no Salmo, no versículo 20, versículo 7, ele diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Amém? Amém? Mas isto, a liderança humana tem esta característica. E Ele pegará nos vossos filhos e eles os levarão as minhas novas. Pegarão nestes cavalos e levarão pelo reino aquilo que eu disser. Versículo 12. E os porá por príncipes de milhares e por cinquentenários, para que lavrem a sua lavoura, ceguem a sua cega, façam as suas armas de guerra e os petrechos dos cavalos. Uma hierarquia, amém? Fará esta hierarquia, tomará para si estes seus diáconos, estes seus ministros associados, fará os seus líderes e dará esta estrutura e Ele ordenará estas coisas. Amém? Isto é uma característica da liderança do homem. Versículo 13. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras, padeiras. Amém? Haverá muitas mulheres neste tipo de comidas e estas coisas que se faz nas igrejas. Amém? Versículo 14. Tomará o melhor das vossas terras, das vossas vinhas, dos vossos olivais e dará aos seus criados. Amém? Ou seja, pegará no vosso dinheiro, nas vossas coisas e usará para o seu próprio crescimento. Amém? Versículo 15. As vossas sementes, as vossas vinhas dizimará para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Os dízimos que deviam ser do Senhor agora passam a ser usados para o crescimento dele, da sua hierarquia, da sua igreja. Amém? Versículo 16. Também os vossos criados, as vossas criadas, os vossos melhores jovens, os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho, dizimará o vosso rebanho e vós lhes servireis de criados. Amém? Estas são as características de uma liderança feita pelo homem. Amém? Uma liderança onde Deus não tem nada, não tem palavra. Amém? É a liderança do homem. E de facto esta liderança até pode operar para a gestão, para a organização, até de um grande número de pessoas. Amém? Mas vão até no que diz respeito, vão crescer até aquilo que diz respeito a cerimónias, a atividades da igreja, nisso eles vão crescer. Amém? Essas coisas vão correr muito bem. Amém? A mensagem da liderança é transmitida de forma eficaz e ordeira, mas a mensagem está cheia de dogmas, está cheia de doutrina falsa. Amém? Porquê? Porque Deus quer uma igreja segundo o seu modelo. Amém? Deus quer uma igreja que opere como um todo, para que Ele possa ser a cabeça dessa igreja. Amém? Este tipo de elite que se faz torna-se o mediador entre a igreja e Deus. Amém? Fica ali no meio.
entre Deus e a igreja. Deus não consegue chegar à igreja e a igreja não consegue chegar a Deus sem passar por este tipo de hierarquia. Amém? A verdadeira igreja de Deus na história nunca foi um número muito grande. Amém? Foi sempre um número grande, espalhado por pequenos grupos. Amém? Imagina a igreja no tempo de Elias. Amém? Será que seria se fosse um grande número, ele sabia, existe aquela igreja que é um grande número. Não, ele disse, estou sozinho. E Deus disse, não, eu tenho 7.000. Não foi isso que Deus disse, como resposta? Eu tenho 7.000. Mas onde é que estavam esses 7.000? Teria de ser uma casa aqui e uma casa ali. Amém? Ele conheceu Eliseu, ele conheceu a casa daquela viúva. Amém? E foi os únicos 7.000 que ele alguma vez conseguiu encontrar. Amém? Era um numa casa, era um noutra casa, era um de uma família. Amém? Era assim que Deus tinha o seu povo espalhado naqueles dias. Amém? E hoje continua a ser da mesma forma. Pequenos grupos. O poder de Deus sempre se manifesta como uma minoria que conquista a maioria, que derrota o poder da maioria. Sempre. Gedeão apenas usou 300, Sansão era apenas um. Adino, o Esnita, pode ver em 2 Samuel 23, era um dos capitães de Davi, era um dos homens fortes de Davi. Ele sozinho uma vez matou 800 homens. Amém? Xangar uma vez com uma vara, um ferro de guiar os bois, matou 600. Amém? Raramente grandes números são, se é que alguma vez chega a acontecer, são sinónimo da presença de Deus. Raramente. Amém? A Bíblia avisa-nos disto. Amém? A Bíblia avisa-nos. Mateus 7. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Amém? Essa é a maioria. Estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Poucos há que encontrem. Amém? Este é o modelo de Deus. Este é o modelo de uma estrutura de Deus. Deus está no meio da verdadeira igreja, mesmo que ela seja pequena. O profeta vem nos alertar, Deus não procura quantidade. Deus procura qualidade. Amém? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu aí estou no meio deles. E Paulo muitas vezes fala, saudai a igreja que está em sua casa. Amém? Porque a respeito de vós me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Saúdam-vos afetuosamente Áquila e Priscila com a igreja que está em sua casa. Amém? Grupos, em casas, pequenos grupos. Amém? E o ministério de Paulo foi assim. Ele teve os seus momentos em que falava para multidões e na maioria das vezes estavam contra ele. E ele tinha estes grupos espalhados em várias cidades, em vários sítios, grupos, casas, famílias. Amém? Que se reuniam em suas casas. Amém? Temos um exemplo nos nossos dias. A igreja na China sobreviveu à opressão assim. Famílias que se juntavam, que se reuniam nas suas casas. Amém? E foi assim que o Evangelho conseguiu sobreviver até os dias de hoje. A grande queda da liderança humana é mostrada como Samuel explica a Israel as consequências da sua escolha. No versículo 18, onde nós estávamos, em 1 Samuel, capítulo 8, ele diz, naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vos houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Na altura em que mais se precisa de Deus, então Ele já não vai ouvir. Amém? Porquê? Porque houve um afastamento da liderança de Deus. Houve uma recusa da liderança de Deus para se tomar a liderança do homem. Agora Deus já não é mais cabeça daquele corpo. Deus já não é mais o líder daquele rebanho. E Ele desconhece-os. Ele abandona-os. Amém?
Versículo 19. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel. E disseram, não, mas haverá sobre nós um rei. E nós também seremos como todas as outras nações. E o nosso rei nos julgará e sairá diante de nós e fará as nossas guerras. E nós devemos então dar conta que a vontade da maioria, hoje em dia, não é a vontade de Deus. A vontade da maioria, a vontade das grandes igrejas, a vontade do mundo, não é a vontade de Deus. Amém? E é triste a condição a que o mundo chegou. Mas hoje, quando todas as modas e todas as tendências que nós vamos ver, que nós vemos, ou que nós vamos ver daqui em diante, são tendências de pessoas cuja liderança não é a liderança correta. E nós sabemos que todas as pessoas têm um líder. Todas as pessoas são guiadas por algum espírito, alguma intenção, algum motivo. Amém? Mas nós sabemos que essa liderança não é a liderança certa. Jeremias 5. Os profetas profetizam falsamente. Os sacerdotes dominam. Está a ver a palavra aqui? Dominam. São eles os líderes. São eles que colocam o povo debaixo de um jugo. Quando Jesus chegou à terra e olhou para Israel, como é que ele viu? Ele viu fariseus, líderes, que subjugavam o povo com um jugo que eles nem tocavam com um dedo. Amém? E ele disse, passei agora para mim, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Amém? Porquê? Porque sou eu que vou viver, sou eu que vou decidir, sou eu que vou tomar a decisão e sou eu que vou lutar as batalhas. Amém? Isso é um jugo suave. Quando Cristo vem e é Ele quem vive a sua vida no nosso meio. Quando é Ele que vem e é Ele que vive a sua vida em nós. Amém? Esse é um jugo suave e esse é um fardo que é leve. Amém? E diz Jeremias, o meu povo assim o deseja. É a escolha deles. Amém? Jeremias avisou-nos para isto. As pessoas são normalmente preguiçosas. As pessoas são por natureza preguiçosas. Gostam de ter as coisas feitas, gostam de ter a estrutura montada e de não ter que se preocupar muito com as coisas. Amém? Querem alguém que faça a religião por elas. Querem alguém que faça essas coisas por elas. O que elas querem é ir a uma cerimónia, ir uma vez por ano à igreja, ir no Natal à missa, ir na Páscoa comer umas coisas, irem à igreja, sentirem-se inspiradas por palavras. Uma vez vi uma pessoa que me dizia, eu vou à igreja só àquele pastor porque ele diz piadas muito engraçadas. Amém? Isso não é um motivo de se ir à igreja. Amém? Eu vou porque ele manda umas piadas. Amém? Nunca vão crescer no seu conhecimento, na sua relação para com Deus. Nunca vão conseguir crescer, nunca vão conseguir ser edificadas. Amém? 2 Coríntios capítulo 10. Paulo diz, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Eles continuamente comparam o estilo de vida e o nível de espiritualidade uns com os outros. Amém? Paulo avisa-nos acerca disto. O sistema da liderança humana não começa com um líder forte na direção e uma comunidade da igreja a crescer. Começa do fundo para cima. As pessoas querem um líder que os guie. A intenção do povo, quando começam esse tipo de organizações, até pode ser sincera e genuína, mas porque falha no fundamento da Bíblia, a natureza do sistema já está corrupto.
já está corrompido logo no início, nos seus líderes, nas suas escolhas. E o sistema não cresce porque é um movimento de Deus, por ser um movimento de Deus, mas porque as pessoas encontram opiniões em comum. E os líderes acabam por fazer aquilo que agrada ao povo. Começam a dizer aquilo que o povo quer ouvir, para não magoar as pessoas, para não ferir as pessoas. Começam a dizer aquilo que o povo quer ouvir, porque, quer dizer, isto está a correr tão bem e a igreja está tão bem financeiramente, e quer dizer, se eu começo a falar contra aquilo, aquela pessoa ainda se vai ofender, ainda vai sair, e depois a sua família vai com ele, e depois eles vão começar a falar mal do pastor, e depois as finanças vão sentir muito. Amém? Este tipo de opinião. É este tipo de opinião que está nesta... Como é que a democracia funciona? É a maioria, não é? A maioria decide. E a maioria resta... Olha, agora o Reino Unido. A maioria decidiu. Está decidido. 49% não queriam, mas 51% queriam. É assim. Metade do país não quer, mas a outra metade quer. E mais um. E vai ter que ser. É assim que funciona, não é? É assim que funciona nessas igrejas também. Mas há igrejas que esperam a liderança de Deus. Amém? Esse tipo de governo é um governo... É claro que esse tipo de governo, esse tipo de liderança, se a igreja busca a liderança de Deus, aquilo que o pastor disser, se é inspirado por Deus, eventualmente vai dizer amém nos corações. E vai-se encontrar uma maioria. Amém? Mas depois há igrejas que acham que eles são os líderes, eles são os inspirados e eles tomam as decisões, independentemente do que a maioria diga. Mas um verdadeiro sistema de Deus é um sistema que espera pela liderança de Deus. Espera, amém? Pela inspiração de Deus nos corações. É um líder que ora, que dobra o seu joelho, que pede a Deus, que coloca a congregação em busca da orientação de Deus também. E depois o amém virá em todos os corações. Amém? Mais à frente em 1 Samuel, no capítulo 13, mas não precisam de abrir. Saúl tornou-se rei e, passado um pouco, já estava a seguir a sua própria vontade e não a vontade de Deus. O povo pegou nele e colocou na posição de autoridade. Foi o povo que disse, não, nós queremos um rei. Amém? Samuel disse, mas não. O povo disse, não, independentemente disso, nós vamos ter um rei. E isso fez com que Saúl ficasse orgulhoso. Jónatas feriu a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá. E os filisteus ouviram. Pelo que Saúl tocou a trombeta por toda a terra, dizendo, ouçam os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer, Saúl feriu a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez abominável aos filisteus. Ora, Saúl manda dizer ao povo, foi lá. Mas não. O seu filho Jónatas tinha ido e tinha ferido sozinho aquela guarnição dos filisteus. Ele nem sabia que seu filho tinha ido, ouviu dizer que tinham conseguido a vitória, então manda dizer, fui eu, o grande rei. Amém? Mas o seu filho amava tanto o seu pai que ficou ali até ao fim, morreu junto do seu pai. Amém? E ele amava tanto Davi que ficou ali para impedir Saúl de matar Davi todo aquele tempo que Saúl andou atrás de Davi. Mais à frente, disse Samuel, que fizeste, ó rei? Samuel tinha dito, vai, mata todos, animais e tudo, não fica nada, porque Deus disse. E disse Saúl, porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas, Samuel, o profeta, não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado, então eu fui, o povo já se estava a afastar de mim, eu já estava a perder a popularidade, o profeta não dizia nada, então eu fui sozinho, para agradar à multidão.
Amém? Quantas vezes já vimos isso na Bíblia? Amém? Pilatos que não queria entregar, mas para fazer a vontade ao povo, lavou as mãos e disse, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás, açoitou Jesus e mandou que fosse crucificado. E Deus está tão contra este tipo de sistema. Deus odeia tanto este tipo de situações em que se fazem as coisas ou se calam as coisas, mesmo que depois de Deus ter dito, calam-se as coisas para agradar a maioria. Amém? Na igreja primitiva, os atos deste tipo de liderança humana foram rejeitados, mas mais tarde infiltraram-se pela igreja e tornaram-se até uma doutrina dos nicolaítas. E a definição de nicolaítas é conquistar os leigos. Amém? Dominar os leigos. Os leigos é aquele povo da igreja que não tem ministério. Amém? Por outras palavras, conquistar o povo de Deus. E isto foi feito ao remover a verdadeira liderança e ao colocar esta hierarquia. Amém? Era assim que era feito, substituindo o Espírito Santo e a sua liderança pela liderança do homem. Mas Pedro diz, Pedro que via isto, que ia chegar, ele diz, aos presbíteros, amém? Aos sacerdotes, que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, ele como apóstolo, também um dos sacerdotes, não é? Testemunha das aflições de Cristo, participante da glória que se há de revelar, ele como apontado por Deus para o ministério. Apacentai, ele a dizer aos presbíteros, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Amém? Está a ver? Domínio sobre a herança, seja financeira, seja recursos humanos. Amém? Não como tendo domínio sobre o povo, não como tendo domínio sobre as finanças do povo, mas servindo de exemplo ao rebanho. Amém? Liderando o povo de forma justa, de forma eficaz, de forma apontada segundo a liderança de Deus e também gerindo a casa de Deus como um exemplo. Amém? E isto não aponta, isto que Pedro está a dizer, não aponta para a liderança de um homem sobre a igreja, mas viver como um exemplo para os outros. E ele está a falar para presbíteros, anciãos, no plural, amém? Não um homem. Os presbíteros devem dar liderança, conselho, ensinamento na Escritura, para que toda a igreja que ainda não está madura o suficiente. Amém? É esta a função. As suas vidas de serem exemplos para os crentes mais jovens. Amém? Para que eles possam ser exemplos também, como enquanto andam num caminho mais pessoal, não é? Mais íntimo com o Senhor. Amém? Com a liderança de um só homem, um homem sobre toda a igreja, este tipo de liderança, o conhecimento da Bíblia é reduzido e substitui-se por um dogma. Amém? Com este tipo de hierarquia. Mais uma vez nós vemos o exemplo na história de Saul, onde todo o exército de Israel vai para a batalha contra os filisteus, mas nem se encontravam espadas nas mãos das pessoas. Sucedeu que no dia da peleja se não achou nem espada nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e Jónatas. Só eles. Só Saul e Jónatas tinham espadas para ir à batalha. Amém? E a Bíblia diz que a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. Portanto, nós estamos a ver que tipo de liderança se encontra aqui. Amém? No capítulo seguinte, estava Saul na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que estava em Migrão, e o povo que havia com ele eram uns 600 homens.
E Aías, filho de Aitub, irmão de Icabô, filho de Fineias, filho de Eli, sacerdote do Senhor, trazia o éfode. Porém o povo não sabia que Jonas tinha ido. Quem é este Icabô que a Bíblia especificamente aponta aqui? Estava aqui este sacerdote, irmão de Icabô. Icabô, diz a Bíblia em 1 Samuel capítulo 4, explica quem é este homem. Explica o significado do seu nome. Chamou o menino e acabou dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa e por causa do seu sogro e do seu marido. A liderança humana a rodear-se aqui das pessoas que não são as pessoas indicadas, pessoas que não são os melhores líderes, mas este é o resultado. Saúl a rodear-se das pessoas menos indicadas. Foi-se a glória de Israel. E depois veio Samuel a Saúl. Samuel, como assim diz o Senhor, mandou matar tudo. E o que é que acontece? Saúl acaba por tomar para si. Ora bem, ele viu que aquele gado era bom e ele tomou para si o gado. E depois Samuel veio e Saúl lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Eu fiz a palavra do profeta. E disse Samuel: que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos? Que mugido de vacas é este que eu ouço? Amém? Outro grande problema com a liderança humana. Uma pessoa, o líder, faz um erro, comete um erro e continua nesse caminho e leva toda a multidão atrás dele. Amém? Se nós temos a liderança do Espírito Santo, o Senhor tem várias formas de nos guiar e Ele pode usar um só cristão para nos mostrar o nosso erro. Ele pode usar qualquer coisa. Amém? Mas num sistema destes, as pessoas não têm palavra a dizer. Amém? O rei toma a decisão e manda todo o povo cumprir aquilo. E se esse rei está em erro, toda a igreja vai cair em erro. Amém? Porquê? Porque Deus quer ser o líder de uma igreja. Deus quer ser a cabeça de um corpo. Amém? Ainda que o seu corpo tenha muitos membros, Ele quer ser cabeça de um corpo. Um corpo que anda unido. Um corpo que anda firme, unido, debaixo de uma voz. Amém? No sistema de Deus há uma autoridade. E essa autoridade é a sua palavra. Amém? E todos têm que submeter a essa palavra. Amém? Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Foi esta a resposta que Samuel trouxe ao rei. Tem o Senhor tanto prazer nestes sacrifícios, nestes holocaustos feitos fora de ordem? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Amém? E o que é que aconteceu depois? Nós sabemos o que é que aconteceu. Amém? Tínhamos Saúl com esta sua hierarquia, com este seu poder, e depois desta desobediência, o Espírito do Senhor se afastou e foi-lhe enviado um espírito mau. E a partir daí, ele continuou a ser rei até morrer, ele continuou a ter o seu domínio, ele continuou a ter a sua igreja, mas o profeta o abandonou, Deus o abandonou, e todas as suas decisões dali para a frente foram erradas. Amém? E ele levou Israel a uma das piores condições em toda a sua história, até que o rei Davi tomou o seu lugar. Amém? Irmão, se Deus não está no seu universo, claro, isto é o profeta a dizer na mensagem de Deus, na sua palavra, claro, nós devíamos ter tanta inteligência como um pato. Mas veja, o pato conhece o seu líder.
Mas o homem não conhece. Deus deu um pato, um instinto, para sair dali e afastar-se do frio. E o pato ouve o seu líder. Mas Deus deu ao homem um líder, o Espírito Santo, e nós rejeitamos. Não admira que estejamos sempre em problemas, em aflições. Veja Deus no seu universo. Você vai aqui e lê o jornal. E o jornal vai dizer, amanhã vai estar muito bom tempo. E veja aquele porco em que se afasta da colina do norte e vai para o sul. Não presta atenção àquilo que o comentador das notícias está a dizer. Aquele porco sabe mais do que ele. Sobre o tempo, claro. Essa porca tem um instinto que Deus lhe deu. E ela vai seguir aquele instinto. Mas nós temos um instinto. Não é um instinto, mas uma liderança. E nós temos medo disso. Aí está a diferença. No Rei Rejeitado, o profeta diz, muitas vezes nós chamamos sessões de oração. Nós fazemos isso quando as Nações Unidas se encontram e têm de discutir os assuntos. E, numa certa altura, recentemente, nem sequer fizeram oração nessa reunião. Como é que nós vamos resolver os nossos problemas e as nossas diferenças sem oração? Perguntou o profeta. Como é que nós podemos esperar que todo mundo faça alguma coisa sem a liderança do Espírito Santo? Mas deixe-me dizer isto com amor e respeito pela nossa nação e para com a nossa bandeira e para com a República pela qual ela está. Nós rejeitamos o nosso líder, o Espírito Santo. E por políticos corruptos trouxemos homens, colocamos lá homens de mente perversa. E se não tiver atenção, eles vão fazer um dos erros mais fatais que já fizeram, agora mesmo. É porque as pessoas estão a desejar que o homem governe. E esse erro foi a eleição daquele homem, daquele Kennedy, que o profeta explicou na altura que esta mensagem foi pregada uns meses antes, ele já estava a avisar, porque aquele homem deixou esta influência católica entrar ali. E de facto, nós olhamos para hoje em dia, orações antes de uma reunião do Parlamento, das Nações Unidas, da América, do G20, do G10, do G8, da União Europeia. Orações. Já há muito que se perdeu isso. Já há muito que Deus não está na boca daqueles políticos. Já há décadas que Deus não é trazido para esse tipo de assembleias. E é esse tipo de liderança. Bem avisou a Bíblia, orai pelos vossos líderes. Bem disse Paulo, orai por aqueles que mandam sobre vós, para que a vossa vida vá bem. Amém? Amém? Porque a liderança de Deus é muito diferente deste tipo de liderança. Não é uma democracia, não é uma ditadura, não é uma monarquia, mas a liderança do homem e a liderança das igrejas está assim, está nesse patamar. Amém? E Deus quer um tipo de liderança certa. Hoje foi a nossa escritura. Deus quer um corpo. Deus quer ser o líder dessa igreja. E essa igreja tem de ser uma, num corpo. E quem é que manda? É o pastor que manda? É o pastor e o filho e os filhos e os outros que ele escolher para debaixo da sua asa? Não. Quem manda é a palavra. Quem manda é a inspiração do Espírito Santo. É isso que manda na igreja. Amém? Esse tipo de igreja terá a certeza de que se esperar, no tempo de Deus sempre terá a correta inspiração. Porque a unção da palavra virá e ela tocará nos corações para a correta decisão ser tomada. Amém? Amém. Vamos orar.
Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui, Senhor, e nós temos, Senhor, para nós que Tu nos tens liderado, Senhor, em todo o caminho, Pai. Mas, Senhor, veio um aviso, Pai, para nós termos sempre, esperarmos sempre no tempo certo, para que Tu possas manifestar o Teu poder, Pai, e trazer pela unção da Escritura a liderança certa, Pai. Para que Tu possas trazer, Senhor, a nós a correta inspiração, Senhor. Nós oramos, Senhor, agora, para que a Tua liderança se faça sentir, Senhor. Para que nenhum de nós, Senhor, seja guiado de forma errada, tome decisões erradas, mas, Senhor, a Tua liderança certa nos mostra que Tu tens uma vontade, Senhor. Tu tens uma vontade e Tu queres, Senhor, que essa Tua vontade se cumpra, e Tu queres ser o líder da igreja, e Tu tens um líder nessa igreja, e Tu falas a esse líder, e Tu dás o amém nos corações. E, Senhor, é esse tipo de harmonia, Pai, que nós queremos ver sempre na Tua igreja, Senhor. Esta igreja é Tua, Senhor. Esta obra é Tua, Senhor. Esta igreja não é de homem algum. E, Senhor, nós oramos, Pai, para que Tu possas continuar, Senhor, a trabalhar, Senhor, neste Teu rebanho, Pai, nesta nossa congregação, Pai. É humilde, é pequena, mas nós estamos nesse tempo, Pai. Nós estamos, Senhor, mesmo no modelo da Escritura, uns poucos, como foi no tempo de Elias, como foi no tempo de Eliseu, como foi no tempo de Sansão, como foi no tempo de Paulo, uns poucos, Senhor, espalhados, Senhor. E nós sabemos que a Tua igreja também está espalhada, Senhor. E nós oramos, Pai, para que também eles, Senhor, para que todos esses pequenos rebanhos sejam agora, Senhor, abençoados, como Tu nos tens abençoado a nós, ouvindo as nossas orações, Pai, movimentando, Senhor, no nosso meio, Senhor, no seio deste humilde rebanho, desta congregação, Senhor. Oramos, Pai, para que a Tua liderança sempre esteja presente, Pai, e nós sejamos sempre inspirados, Pai, verdadeiramente por Ti, Senhor. Oramos, Pai, para que Tu guies, Senhor, este rebanho, mesmo quando o líder não está presente. É o caso, Senhor, agora, Pai, o nosso pastor, Senhor. Nós queremos orar por ele, Pai. Ele não está aqui, Senhor. Ele não pode estar aqui, Senhor. Nós pedimos, Pai, que Tu tenhas compaixão de nós, Senhor. Nós pedimos, Pai, que Tu abençoes, Senhor, esta congregação e cada um de nós, Pai. Nós, Senhor, esperamos ver o pastor aqui rapidamente, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, enquanto nós, Senhor, batalhamos, Pai, por fazer a Tua vontade, Pai, neste mundo que jaz no maligno e que apenas busca puxar-nos para baixo, tirar-nos, Senhor, da palavra, apenas lança setas e dardos inflamados para nos afastar da Tua vontade, Senhor. Mas nós, Pai, precisamos de ser fortes, Pai. E nós clamamos agora, Senhor, pela Tua liderança, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos, Pai. Abençoa, Senhor, aqueles que estiveram aqui presentes nesta manhã e aqueles, Senhor, que não puderam hoje estar aqui, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós pedimos. Amém, Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Vamos cantar enquanto nos despedimos. Nós, no próximo domingo, estaremos aqui.